Bem, boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, Jean Medeiros. Reforçando sempre que se inscrevam no nosso canal para que possamos melhorar mais a nossa relação com aqueles que nos acompanham e podermos enviar as nossas mensagens, nossas palestras, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso trabalho aqui no Chico Xavier. O tema que nós escolhemos para esta noite é Jesus Guia. Esse guia que eu coloco aqui, tanto é um adjetivo como um verbo. Jesus Guia é aquele que simboliza tudo que é a nossa realidade de vida, para o que nós nos destinamos e queremos ser. E Jesus, aquele que está sempre nos guiando, ou seja, aquele que está ao nosso lado, nos dando toda a força necessária para que nós possamos, de alguma forma, aliviar as tensões, as preocupações tão comuns numa vida como essa que nós vivemos. Tudo isso a gente tem que ver nele, essa figura que com certeza está no cotidiano e na vida de todos nós, como sendo o maior exemplo de um Espírito que veio estar conosco. Mas o Jesus com o qual nós vamos falar não é o Jesus da prosperidade, e sim o Jesus da libertação. Por que eu faço aqui inicialmente essa colocação? Porque se procura muito Deus, Jesus, os anjos, os santos, sempre com o propósito de se beneficiar e prosperar, como se eles fossem um sinal que estivesse sempre nos alertando para algo que é fruto, muitas vezes, do nosso egoísmo. Porque vivemos num mundo onde a predominância da matéria é evidente, mas ela não é aquilo que está ligado ao nosso propósito de vida. Nós viemos aqui para ser e não ter. Por quê? Porque o ser é permanente. Aquilo que você é, deverá ser e ficará sendo para sempre. Se você é uma pessoa boa, não importa onde você esteja, esse predicado vai estar sempre presente em sua vida. Ou seja, você realmente é dono daquilo que você carrega como um patrimônio de natureza pessoal. Agora, ter não. Ter é aquilo que é nosso e ao mesmo tempo não nos pertence. Eu sou feliz, não importa o que me aconteça, eu sou feliz. Agora, eu tenho felicidade, é diferente. Eu tenho, mas posso não ter. No momento em que ela não corresponde aos meus anseios, como aqui ele fala, não corresponde à minha prosperidade, consequentemente eu deixo de ter. É interessante a gente observar isso. Estar com Jesus é sempre buscar um ser. Então, nós devemos ver e observar que hoje nós vamos falar de um Jesus que sai do conservadorismo, indo para o revolucionarismo e sendo um grande transformador. Então, o propósito dele é unicamente de nos mostrar caminhos para que nós possamos seguir sempre no sentido do crescimento interior. Essa é a proposta dele. Ele não veio fazer outra coisa, como também vamos ver, senão isso. Então você vê como exemplo, e esse exemplo é muito importante, a parábola da mulher adúltera, onde Jesus mais do que advertiu aqueles que queriam fazer justiça, condenaram um sistema conservadorista que mandava apedrejar aquela mulher. E aí é exatamente quando ele lança aquela proposta de intimidação, entre aspas,
dizendo àqueles homens: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, quem nunca errou, que se coloque no lugar de querer julgar o erro do outro. Porque, na realidade, ninguém ninguém pratica o mal sozinho. O mal é uma via de mão dupla. Quando a gente quer praticar o mal, a gente sempre procura aqueles que transitam na mesma ideia e no mesmo pensamento do mal. Por isso que um grande pensador diz que o bem e o mal vão estar sempre juntos. Porque o bem precisa do mal para trabalhar e se fortalecer no bem. E o mal precisa do bem como exemplo. Veja que tudo isso está no contexto da vida de todos nós. Para Jesus, a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento. Por isso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Interessante essa mensagem, porque ele fala aqui de tempestade. O que é uma tempestade? É um movimento da própria natureza, muitas vezes mostrando a sua força e do que ela é capaz. E há um provérbio que diz que depois da tempestade vem a bonança. Eu já não concordo. Eu acho que depois da tempestade vem o prejuízo, porque ela deixa uma marca. Como ele diz aqui, algo que provoca em nós uma renovação, uma remissão, um aprimoramento, até mesmo uma purificação. Quantas vezes nós somos obrigados a passar por crises, dificuldades, sofrimentos para abrirmos os olhos para a vida. Vida essa que precisa ser vivida em toda a sua plenitude. Então, e tudo isso está dentro desse contexto desse Jesus. Quando muitos pensam que ele veio aqui para curar as nossas doenças, que ele veio aqui para fazer um cego ver, um aleijado andar, curar um doente, um leproso, mas esse não foi o seu papel, como também nós vamos ver. Ele tinha outro propósito, outros objetivos. Porque o pai, como chefe de uma instituição tão importante, que é a célula fundamental do processo evolutivo na sociedade, que é a família, ele é aquele que provê todos. Mas ele tem que prover sendo exemplo de provimento. Porque muitos dizem, mas não fazem o que dizem. Porque é muito fácil falar de Jesus. Difícil é fazer o que ele fez. Quando Jesus dizia: vinde a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Essa frase que de tanta importância foi pronunciada por ele. Ele queria nos fazer ver que a meninice e que a juventude são as épocas mais adequadas para o processo da construção e do fortalecimento do ser humano. Se você quer ser um bom homem, você terá que passar pelas fases que antecedem o seu processo de construção, desde o nascimento, a infância, a adolescência, até o momento em que você se encontra. Tudo é construção. Jesus era um mestre em termos de construção de vida. Isso devido ao fato de que as tentações, muito embora reforçadas por nós, começam em nós e alimentam-se em nós mesmos. Cada um é senhor do que diz, do que faz e do que pretende. Ninguém está na vida de ninguém como muitos pensam. É natural, nos processos de desequilíbrio, de dor, de sofrimento, nós apontarmos o dedo para aquele ou para aqueles que estão no nosso entorno. Mas isso não vale, porque não tem nenhum significado. Você é aquilo que você traz consigo.
E veja que aqui ele fala exatamente dessa criança que há dentro de nós. O que ele quer dizer simbolicamente o que vem a ser essa criança? É a infância que nos mostra a pureza da qual nós somos e fomos criados. Porque você veja que a criança ela não possui dois sentimentos que são considerados pelo próprio Allan Kardec como a chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. O egoísta quer tudo para si, não importando se vai faltar para o outro. E o orgulhoso ainda quer que diga que é dele. Ele se alimenta e se retroalimenta de uma ideia, de um exclusivismo, de um egocentrismo sem tamanho. E é isso que a gente tem visto no dia a dia de cada um de nós. Como o homem é egoísta. Veja que hoje a gente percebe um mundo totalmente dividido. Dividido e mal dividido. Onde há uma diferença muito grande entre pessoas, nações, povos. E a proposta não era essa. Por isso que ele foi, na sua humildade, totalmente averso a essas coisas, a ponto de dizer: eu vim para esse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu vivo nessa sociedade, mas eu não pertenço a ela. Eu vivo em meio à tristeza e à dor, mas eu não carrego comigo a tristeza e a dor. Porque cada um é senhor de si, mediante aquilo que diz, mas sobretudo aquilo que faz. A ressurreição de Jesus foi a maior prova da imortalidade da alma, o que tem sido tão combatido por alguns pensamentos, por algumas linhas de crenças e religiões, a imortalidade da alma. Por isso que está lá no túmulo de Allan Kardec, o nosso codificador: nascer, viver, morrer, renascer ainda, para evoluir sempre. Esse é o ciclo da vida. Vida e morte vão estar sempre contracenando conosco no nosso dia a dia de vida e também de morte. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o grande Paulo, ele dizia: morre corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Veja que ele aqui já trazia nas suas encíclicas, em suas cartas, ele já trazia essa realidade da imortalidade da alma. E aqui ele ainda faz mais um complemento, quando ele diz: ressuscita-se corpo espiritual. Porque nós temos 3 corpos: corpo mental, perispiritual e o corpo físico. O mais frágil é esse que nós hoje utilizamos na nossa experiência presente aqui na Terra, que é esse corpo que se decompõe a cada momento, a cada instante. Ou seja, nós estamos morrendo a cada dia nessa experiência. E esse corpo aqui que ele fala, corpo espiritual ou perispiritual, é o nosso verdadeiro corpo. Ele é uma fixação própria da nossa existência. Quando daqui partirmos, deixando na terra, como diz o pensador, o que é da terra, nós vamos embora para o nosso verdadeiro lugar, que é a pátria espiritual, lugar onde Jesus tanto falou dele, colocando à disposição de cada um de nós a possibilidade de estarmos ao seu lado, pensando, agindo e seguindo os seus ensinamentos. Portanto, o corpo que Jesus apresenta depois de ressuscitar-se é o corpo perispiritual. A ressurreição representa a vitória da vida sobre a morte, do sacrifício pela verdade e pelo amor. Porque muitos lamentam, chegam até a dizer que Jesus sofreu no processo da crucificação ali no Calvário.
Ali ele simbolizava tudo que é a vida. Todos nós vamos ter que passar por esse Calvário, não para sofrer, mas para modificar coisas que até então resistimos em não querer. Ressuscitar-se, renascer. Todos nós temos que todos os dias renascer na nossa proposta de vida. Todas as vezes que você passar por uma crise, por uma dor, por um sofrimento, por uma doença grave, superando, você consegue ressuscitar-se. Se você se renova, você vê em você uma outra pessoa que até então você não havia visto. É quando quebram-se as barreiras do egoísmo, como eu disse, do orgulho, da vaidade excessiva, e aí você vai ter que contracenar consigo mesmo numa proposta de vida plena, que é a vida após a morte. Se a vida é uma constante para nós espíritas, a Páscoa, que é o renascimento, tem que ser vivida em todos os instantes da nossa vida. Portanto, para a reforma íntima, que é tanto falada dentro da doutrina, ou seja, você arrumar a sua casa mental dentro de um processo de introspecção, onde você vai buscar lá nos seus arquivos de memória do inconsciente, os seus recalques, as suas frustrações, os seus sentimentos reprimidos que nos perseguem tanto. E está aí a psicanálise, através de Freud, para nos mostrar o quanto nós vivemos dores do passado. Aí é quando ele diz aqui, há uma necessidade de uma reforma. E o que é interessante, nessa reforma que a gente precisa fazer, é que você reforma estando presente. Você não pode se ausentar. É como você querer fazer uma reforma na sua casa, estando dentro dela. Sabe, a dona de casa, ou até mesmo o dono, como é complicado, porque as coisas se movem de forma muito desordenada para se conseguir chegar a uma ordem. E assim a reforma que a gente faz, muitas vezes a nossa vida está um tumulto. É hora que a gente não encontra sentido para nada, não se consegue dormir, não se consegue conversar. E, no entanto, há uma necessidade premente de um grito de alerta, aí vem a dor. Tanto a dor física como a dor moral. E é preciso que a gente abra os olhos para esse sinal tão evidente na vida de todos nós. E a maior dor é aquela que a gente sente no coração. A Terra se destina a ser um mundo de provas e expiações. E Jesus veio nos ensinar a lidar com as provas naturais da vida. Como eu disse, nos mostrando a cruz como o ponto máximo da nossa capacidade de lidar com as adversidades naturais da existência humana. Por sermos espíritos simples e ignorantes, temos que passar pelo Calvário para chegarmos ao renascimento de uma nova vida que nos espera, renascer. Isso é muito importante. Renascer sempre, porque tudo está aí, nos mostrando o quanto isso é significativo. Jesus, como nosso mestre, como eu disse, guia e modelo, veio exatamente nos ensinar com humildade aquilo que só ele sabia acerca do crescimento interior. A ponto dele ter dito, eu vim para este mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Isso tem simbolicamente um significado imensurável. É como se disséssemos, eu estou aqui, mas eu não pertenço às coisas daqui.
Eu estou em meio a um mundo cheio de conflitos, guerras, injustiças, fome, miséria. Mas eu não sou esse mundo. Eu não aceito essas coisas como elas estão sendo propostas. Mas a maioria passa a ser objeto de manobra de pensamentos que são os fanáticos. São aqueles que buscam uma crença, ou até mesmo num sentido religioso, coisas que não têm tanto sentido como gostaríamos que tivesse. Dizem, mas não sabem o que dizem. E Jesus veio exatamente penetrar nesse campo de ação, mergulhar dentro de nós, a ponto dele ter dito: meu reino, ou seja, tudo que eu trago, a partir daquele que me enviou, é para colocar no coração dos homens. É como eu sempre tenho dito: conviver e não se envolver. Jesus não se envolvia com o problema de ninguém, porque ele sabia e sabe o que está se passando na vida de cada um de nós, porque ele conhece a nossa intimidade mais do que nós, por ser o espírito da grandeza que ele foi e é. Mas ele nunca tomou a frente de ninguém para resolver qualquer questão que fosse da nossa responsabilidade, a ponto dele ter dito: se eu carreguei a minha cruz, você deverá carregar a sua. Mas não esqueça que a cruz que Deus colocou sobre meus ombros, eu suporto tanto quanto a cruz que está sobre o seu. Para Deus não existe medidas, senão aquelas que são necessárias através da lei de causa e efeito. Ação e reação, nós somos produto daquilo que criamos. Por isso, mais uma vez, eu reforço o pensamento de que é preciso cuidar das crianças para termos algum sucesso na vida adulta. Porque todo homem de hoje foi a criança de ontem. Quando o professor está dando aula, ele vê sentado ali diante dele o aluno que ele foi. Se ele, como aluno, precisava do conhecimento, do respeito e do amor, como professor, ele tem que devolver isso na mesma intensidade. Nem mais, nem menos. Jesus, como nosso mestre e guia, modelo, veio exatamente ensinar isso, a humildade. Humildade, gente, como nós vamos ver, é a mais importante de todas as virtudes ensinada por ele e mostrada por ele. O sujeito humilde é aquele que pode tudo e não faz nada em nome desse poder. Porque é muito fácil a gente se arvorar do direito para usurpar, muitas vezes, a fraqueza do outro. Os fortes, eles vivem em função dos fracos. Mas quem é forte e quem é fraco nessa obra tão justa como é a obra de Deus? Será que eu estou à frente? Será que eu nasci para ser o primeiro? Veja que na própria sociedade que nós vivemos, há um sentido de competição constante. Nós estamos sempre competindo um com o outro, quando a competição deveria existir, mas dentro de você. É você com você mesmo. Se você quer ser uma pessoa boa, não queira tomar como referência o outro, mas sim você mesmo. Procure ser um espelho da sua própria realidade, porque a vida espelha tudo isso. Meu reino é obra divina no coração dos homens. Fantástico.
Não está aqui, não está ali. Não está na igreja, não está na casa espírita, no templo, nas multidões, na palestra. Meu reino está no lugar que é próprio dele, no coração dos homens, a nossa consciência. Despertando ou tentando despertar em cada um de nós esse ser adormecido, como eu falei, produto de um inconsciente reprimido, frustrado e muitas vezes inconsequente. E ele conclui dizendo: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou querendo dizer a ele, ninguém vai a Deus se não for através dos meus ensinamentos e dos meus exemplos. Mas que Deus é esse? É o Deus das religiões? É o Deus das multidões? É o Deus do poder que condena e absorve mediante aquilo que você representa para ele? Não. Esse Deus que ele fala é o Deus que habita todos nós. Como eu sempre tenho dito, é esse Deus que nos testa todos os dias. Porque todos nós estamos aqui em testes. Veja que lá no início ele disse que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Provas são testes. E todos os dias. E a todo instante nós estamos fazendo testes e mais testes. Para darmos conta do nosso destino e fazer valer aquilo que é a vida. Vida essa que todos nós precisamos viver. Como espíritas, nós temos uma visão diferente de Jesus. Não podemos esquecer que o Espiritismo está conosco desde o dia 18 de abril de 1857, com o lançamento deste livro codificado pelo nosso querido Allan Kardec. E a partir dessa data passamos a ter conhecimento sobre o Espírito de verdade. Allan Kardec, ele em nenhum momento ele considerou, mas ele dava sinais de que esse Espírito de verdade, que foi fundamental na codificação, através das respostas das 1019 perguntas feitas, sempre, em alguns momentos, ele sentia que havia uma força muito forte em termos de conhecimento e de esclarecimento, e Allan Kardec preferiu usar o termo Espírito de verdade, mas alguns estudiosos consideram ele como sendo Jesus. E veja o que ele diz aqui. Diante das nossas limitações da época, nós sabemos que tudo se transforma a cada instante, mas a verdadeira transformação está dentro de cada um, como nós dissemos. E o próprio Jesus chegou a afirmar que não voltaria mais como espírito, como muitos imaginam e diz. E ele disse que voltaria através de uma proposta ampla e objetiva acerca dos seus ensinamentos, e nós, como espíritas, consideramos, sem nenhum proselitismo, sem nenhum fanatismo, como sendo o Livro dos Espíritos, essa proposta mais ampla, porque ele é o único, dentro do contexto religioso, ou principalmente dentro do contexto doutrinário, capaz de nos mostrar que a vida não cessa, que a vida é uma fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões, muito bem dito por André Luiz. Estar aqui ou ali, pouco importa. O que importa é o que nós somos e o que fazemos aonde estamos. Esse é o sentido da vida e isso me faz muito feliz, porque é muito triste a ideia do fim. Ele é melancólico, ele é deprimente. Veja que nem todos sabem lidar
com esse momento, aquilo que a gente chama de morte. É difícil, mas pode ter certeza que no momento quando daqui partirmos, iremos voltar para a nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual. E lá nós iremos continuar uma vida que sempre existiu e haverá sempre de existir. E em breve tempo, pode ter certeza, teremos que voltar para continuar essa história que já está prescrita e que precisa dar continuidade para o nosso crescimento evolutivo. Não é pelo fato do aluno ter saído da escola que a escola irá fechar as portas, não permitindo que ele volte. Ele estará sempre de portas abertas. O planeta Terra, como uma escola bendita, está sempre esperando a volta daqueles que um dia partiram para vir estar aqui, dar a sua contribuição, tanto para o planeta, como principalmente para si mesmo, no processo de redenção e de crescimento interior. Sobre Jesus temos muitas informações, mas, claro, pouco sabemos da sua profundeza espiritual. Quem de nós teria ou tem a capacidade de sondar a intimidade de Jesus? Claro que não. Nós somos espíritos imperfeitos dentro da escala evolutiva, não como adjetivo, mas como uma escala, um grau. Jesus é o espírito mais puro que existe. O que é imperfeito tem uma dificuldade muito grande para entender o que seja perfeito ou puro. Mas nós temos algumas citações ditas por ele mesmo como o Filho do Homem. Jesus fazia uma alusão de Deus na condição do Pai, porque naquela época não havia meios para se pregar um evangelho tão profundo, tão cheio de ensinamentos, se não fosse usando as metáforas e as parábolas que ele tanto usou. E veja que ainda hoje elas estão vivas dentro de nós. Quando ele falava do semeador, do pescador, ele falava do filho pródigo e tantos outros meios ele usou para nos mostrar uma verdade que até então estava obscurecida na consciência daqueles homens e, por incrível que pareça, permanece até hoje. Ele também se considerava o pastor de todas as ovelhas, o Cordeiro de Deus. Eram citações, expressões que ele usava. Mas, sobretudo, Jesus é o responsável pela nossa evolução moral. O que é moral? Moral é norma de conduta, a maneira como eu me conduzo. Porque tem pessoas que se dizem extremamente religiosas, frequentam dioturnamente as suas instituições e falam de forma muitas vezes empolgada, pregam, mas não apresentam a evolução moral. Não tem uma norma de conduta conivente ou condizente com aquilo que ele tanto pregou. Quando ele falava em amar ao próximo como a si mesmo, eu não entendo apenas como sendo amor. Amor é a expressão máxima do sentimento humano. O amor é a energia fundamental de toda a criação. Deus é amor. Veja que toda a obra de Deus ela é perfeita em tudo. Ela é incontestável e até mesmo incompreendida pelas nossas limitações. Ele falava desse Deus, mas não havia como ser entendido dessa forma. E ele coloca ele como o Pai. E Jesus vem exatamente se colocar na condição de um mestre.
Quando o próprio apóstolo Pedro o chamou de mestre, ele disse: vós muito bem o disseste, eu sou o mestre. Foi o único momento que Jesus fez alguma deferência a si mesmo. Eu vim ensinar a vocês o que eu aprendi. Porque o professor, como eu disse, de hoje foi o aluno de ontem. Ele veio mostrar as nossas quedas, mas veio, sobretudo, nos dar a esperança do erguimento, do soerguimento, do crescimento, da superação. Tudo era a proposta dele. Mas, na realidade, o que foi que Jesus veio fazer nesse mundo? É uma pergunta interessante. Milagres, como todos nós sabemos, está aí no Evangelho, as passagens de Jesus através dos seus milagres. Mas o que é milagre? O milagre é aquilo que a natureza realizou pelos seus meios e seus poderes próprios e nós ainda não entendemos. Não existe nenhum fenômeno sobrenatural. Porque a natureza é Deus e não existe nada sobre Deus ou acima de Deus. Então, todos aqueles momentos de Jesus, pelos atos que ele praticou, eram passíveis de serem praticados. O que faltava era a compreensão para entender. E para que Jesus se fizesse esse condutor, esse mestre, ele teve que dar alguns exemplos do que é possível quando a gente tem fé. Não a fé como crença, mas uma fé voltada para a confiança e a segurança de cada um. E as predições? Veja que Jesus, ele tinha e tem todo o conhecimento acerca do nosso destino. Ele sabe o que está acontecendo, o que aconteceu e o que haverá de acontecer na vida de cada um de nós. Mas ele não podia e não pode comandar nossas vidas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. A vida é movida por escolhas. E a escolha é prerrogativa de quem escolhe. Ninguém pode escolher pelo outro o seu destino, porque isso é traçado por cada um. Porque Deus é a longa estrada, mas o caminho dentro dessa estrada quem faz é cada um de nós, até mesmo na forma de caminhar. Mas o que Jesus veio fazer, e eu respondi e respondo a todos que me perguntam, o importante de Jesus foram os seus ensinamentos. Nós temos um manual de instrução para a vida como um todo. Porque o Evangelho ele não foi feito só para nós que vivemos no planeta Terra. O Evangelho foi feito para todo o universo, segundo dizem os Espíritos. Em nenhum lugar, por qualquer que seja, ou qualquer que seja esse lugar, nenhum de nós pode ter uma conduta plena, absoluta, em busca da perfeição, se não tivermos como rotina de pensamento o Evangelho. Baseando-se sempre na expressão máxima que representa todo ele, que é amar ao próximo como a si mesmo. Longe disso, nós não iremos jamais alcançar os nossos objetivos e sermos felizes como queremos e desejamos ser. Você acha que Jesus veio transformar espíritos imortais através de um movimento religioso? Será que o Jesus de uma religião é diferente de um Jesus de outra? Ele se divide em termos de personalidade? Jamais. Jesus não veio trazer nenhuma religião porque ele não tinha religião. Tudo isso foi criado pelo apóstolo Paulo na divulgação dos seus ensinamentos, que foi o Evangelho.
Daí se criaram os movimentos, as religiões. E vejam que hoje se paga um preço muito alto por essas correntes serem como elas são. Aquele que é de uma religião não entende e não aceita do outro. Nós espíritas já fomos terrivelmente perseguidos. O ato de Barcelona, onde a igreja queimou vários livros do Evangelho, livros do Espírito, mas no momento em que, em desdobramento, Allan Kardec chorava, vendo aquele ato tão desumano, o Espírito de verdade se aproxima dele e diz: deixe que eles queimem, as fogueiras vão se apagar, mas a palavra do Espírito imortal jamais. E nós estamos hoje lutando para defender essa ideia em nome de Jesus, porque ele permanece vivo, não nessa nem naquela religião, em todas. Todo movimento religioso tem seu significado e a sua importância, e o mundo agradece muito por ele. Mas só não podemos aceitar a divisão, a separação e muitas vezes o confronto com essas ideias. Alguns chegam a acreditar que Jesus encarnou, ou seja, veio estar conosco para fundar o cristianismo. Jesus não sabia nem o que era cristianismo, ele não falava nisso. Jesus encarnou para mudar o padrão moral do planeta Terra. Nós falamos de moralidade, norma de conduta, como devemos nos conduzir. Sabe por quê? Porque ele finaliza dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não se dirigiu a nenhum movimento. O caminho é de todos. A verdade é de todos. E, sobretudo, a vida, que é de cada um. E cada um sabe o que faz de sua vida. O Evangelho que tantos pregam não foi feito para as multidões, e sim para despertar consciências. O que é despertar uma consciência? É fazer você mergulhar dentro de si mesmo e buscar na sua intimidade, nas suas minúcias, as suas respostas. Todo dia, a toda hora e a todo instante, nós estamos precisando dessas respostas. Quantas perguntas que fazemos e não temos o correspondente esperado? Por que eu estou sofrendo? Por que está doendo? Por que eu perdi? Por que alguém parte? Por que alguém fica? Tudo isso ele veio nos mostrar. E nos mostrou com grandeza. Mas é preciso que cada um entenda. Por quê? Porque muitos ainda dormem o sono da carne. Muitos de nós estamos mergulhados nesse mundo plenamente material. E tem uma pergunta muito interessante. Allan Kardec, ele foi fantástico. Ele era um cientista. Porque o Espiritismo, ele não foi divulgado, difundido por uma corrente religiosa. Porque o Espírito, ele não é religioso, como muitos pensam. O Espiritismo é uma doutrina. O que é uma doutrina? É um meio, é uma filosofia de vida que você adapta a seus conhecimentos e passa a fazer parte dela. A doutrina requer educação, de forma íntima, como nós comentamos,
processo evolutivo, tudo isso faz parte da estrutura doutrinária. Mas, sobretudo, a palavra que conforta, que liberta. E aí Allan Kardec, na pergunta 625, formula o seguinte questionamento aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Foi a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Simplesmente. Como nós comentamos no início, é o nosso guia e o nosso modelo. Em Jesus, que não é um símbolo religioso, mas, como dissemos, um educador de almas. O Jesus da doutrina espírita não é um Jesus que traz as pessoas até ele, mas um Jesus que ensina os homens a chegar até Deus através de uma busca interior. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas ele quis dizer que ninguém consegue alcançar o objetivo se você não buscar os meios para alcançá-lo. Ninguém é feliz se não buscar os elementos próprios da felicidade. Com mentiras e determinados comportamentos, nós podemos até tentar enganar o outro, em alguns momentos a nós mesmos, mas ao Pai não. É muito difícil um filho enganar um pai, principalmente quando o pai é autêntico e vigilante e, sobretudo, amoroso. Para o homem, Jesus representa a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele nos ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus, tanto moral como natural. Mas Jesus não se limita apenas às palavras do Evangelho. Sobretudo, ele é um exemplo prático de tudo o que ele diz. E como nós citamos no início, de todas as referências que nós temos de Jesus, como nós vimos anteriormente, os seus milagres, as suas predições e o que é mais importante, os seus ensinamentos, tudo isso remonta numa única condição e faz dele aquilo que ele é para todos nós, que é a sua humildade. Analisando a humildade de Jesus, podemos ver que essa era a sua maior virtude diante de todas as outras, claro, que ele possuía. Jesus, ele era pleno nesse sentido. E aqui ele faz algumas observações que são muito importantes. Ao invés dele enviar um mensageiro a sua boa nova, ele fez questão de vir estar conosco, mesmo sabendo das dificuldades que teria que enfrentar mediante a ignorância dos homens. Ignorância é essa que permanece até hoje. Ele poderia ter nascido num lar confortável, anulando a sentença de Herodes, que mandava matar todas as crianças que nasceriam naquele dia, dentre essas crianças, ele seria uma. Mas afastou-se prudentemente para um lugar distante, indo nascer nas condições mais precárias e desumanas que um ser humano pode nascer, e foi dentro de uma estrebaria. Veja que coisa, que paradoxo, que contrassenso. O ser mais importante da Terra, o governador do planeta, como nós espíritas assim consideramos, nascer na condição que Jesus nasceu. Um lugar que não é digno de ninguém nascer.
mas ele queria deixar, nesse exato momento, uma lição para toda a humanidade, que não importa de onde eu vim, o importante é para onde eu vou. Quantos começam com nada, terminam tendo tudo? Quando pensam assim e agem assim. Ao invés de enviar esse mensageiro, ele veio estar conosco. Ele não mandava as pessoas fazerem aquilo que ele considerava como sendo obra sua. Ele dispunha de vastos recursos para impor em Jerusalém, diante dos doutores da lei, os conhecimentos que ele possuía. Nenhum daquele homem ali, do Sinédrio, aqueles ministros do Supremo, tinha 1% sequer do conhecimento que ele tinha. Mas ele resolveu buscar nas escadarias do templo o lugar para divulgar os seus ensinamentos. E, consequentemente, também usou a casa de Simão Pedro, a casa de um pescador humilde, e lá ele mostrou para o mundo grande parte dos seus ensinamentos. Veja que coisa maravilhosa. Certa vez eu fiz um comentário dizendo: se Jesus estivesse preocupado com multidões e sucesso e mídia, o Sermão da Montanha seria no Fantástico. Mas ele fez para um grupo pequeno de pessoas que não entendiam sequer o que ele estava ali querendo dizer. Mas é o sermão mais perfeito que a humanidade recebeu. Certa vez um repórter, de forma insidiosa, perguntou ao Mahatma Gandhi o que era que ele achava do cristianismo, entre aspas, o que ele achava de Jesus, e ele respondeu: podemos jogar todos os livros sagrados de todas as religiões. Basta o Sermão da Montanha para mostrar o futuro da humanidade. Ele possuía relevante poder para ser indiferente na questão da mulher adúltera. Todos nós conhecemos a história de Maria de Magdala. Ela era adúltera. Ela era uma prostituta, uma mulher de vida fácil, mas de maneira simples. Colocou na consciência daqueles homens e na própria consciência dela o quanto ela era importante no seu projeto, chamando-a docemente para estar ao seu lado no recomeço de vida. Foi uma das mais fiéis entre eles e elas para Jesus. Jesus a usou para trazer as boas novas no processo da ressurreição. Mas eles não contam que depois que Jesus partiu, Maria Madalena, o marido de Magdala, foi rejeitada pelos próprios apóstolos, que não aceitavam. Veja como Jesus lidava com coisas complexas e ambíguas. E ela foi estar com os leprosos, cuidando deles, e lá ela desencarnou, fazendo um trabalho maravilhoso. Jesus acreditou nela e fez muito bem em ter acreditado. Porque ela passou a ser o símbolo da humildade que ele carregava, mas sobretudo da justiça.
fazendo uso da sua importância, era justo que mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los e sará-los de suas feridas. Todavia, nunca abriu mão de ser ele o primeiro a chegar diante dos que sofriam. Não mandava ninguém, ele ia. Certamente ele tinha o poder de retirar Judas do seu caminho, sabendo que Judas ia traí-lo. Mas ele fez questão de abraçar e colocá-lo ao seu lado até o momento final, sem distinção, sem dizer qualquer coisa que pudesse censurar aquele que seria o seu traidor. O próprio apóstolo Pedro, Simão Pedro, que era o seu mais importante aliado no processo de crescimento interior, negou-o 3 vezes, e ele sabia disso. Como eu disse no início, Jesus conhecia a intimidade de tudo e de todos, conhece ainda, sabe do que somos capazes. E ele espera de nós soluções que muitas vezes nós achamos não ter. Mas é importante a gente sempre buscar. Não através dos seus milagres, não vendo um Jesus da prosperidade que vai dar a nós aquilo que precisamos, muitas vezes, por mero capricho, como se Jesus estivesse num balcão de negócio, negociando com cada um de nós, dando a cada um as migalhas que cada um precisa. Ele não vai fazer isso, porque ele não veio para isso e ele não está aqui para isso. Sabe o que é que ele diz todo dia? Vai em frente, você pode. Tenha fé, tenha confiança. Mas, sobretudo, ame. Porque o amor é o símbolo maior de toda a proposta dele. E aqui eu sinalizo dizendo: o mais importante de todos os seus momentos foi quando ele disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Uma boa noite a todos e muita paz.